Pessoal, vou fazer então agora para vocês aquele nosso esqueminha do procedimento sumaríssimo, a primeira etapa, tá certo? Então, a gente vai fazer todo o caminho aqui do nosso procedimento. Para a gente iniciar, a gente precisa da infração penal. Aí só lembrando que aqui, para ser procedimento sumaríssimo, ela tem que ser uma infração penal de menor potencial ofensivo, né? Cuja pena seja igual ou menor do que 2 anos. Então, agora eu vou fazer o desenhozinho rapidinho para vocês. Aí aqui, a gente já sabe que no procedimento sumaríssimo nós não temos inquérito policial, e sim é feito um registro na delegacia de um termo circunstanciado, ok? Então, vou colocar aqui o nosso TCO, que ele vai ser, então, encaminhado para o juizado, tá certo? Com as informações encaminhadas para o juizado, juntamente com o TCO, será marcada então a audiência preliminar. Nessa audiência preliminar é feita a proposta, uma possibilidade de composição civil dos danos, que é fazer uma reparação para a vítima, tá certo? Então aqui a gente vem o nosso primeiro instituto, ó, composição dos danos cíveis. É importante a gente colocar, na verdade, por todo o caminho do procedimento, é importante vocês colocarem os artigos. Mas como eu falei para vocês que vocês têm que entender todos esses institutos, então vamos colocando aqui, artigo 74 da lei. É assim que vocês devem fazer os mapas de vocês, 9.099, né? Vamos colocar aqui, tá certo? Muito bem. Aí, nessa composição civil, ela é oferecida e nós vamos ter algumas circunstâncias que são bastante importantes, que eu vou puxar aqui para baixo, tá certo? Aqui a gente tem a seguinte situação. Se houver, vou colocar aqui, sim, se houver e não, se não houver a composição, tá? O que acontece? No caso de sim, vou até trocar aqui a canetinha. Se nós estivermos falando de uma ação penal privada ou de uma ação penal condicionada, o que vai acontecer com esse processo aqui, com esse procedimento? Ele vai acabar, vai estar encerrado. Por que vai estar encerrado, prof? Porque o artigo é claro, ele fala que se a pessoa aceita a reparação dos danos, na ação penal privada ela renuncia ao direito de queixa e na ação penal pública condicionada ela renuncia ao direito de representar, ok? Aqui eu coloquei sim, mas aí a gente tem a ação penal pública incondicionada. Aqui, mesmo que a pessoa aceite, quem tem o direito da ação é o Ministério Público. Se ele quiser, ele ainda pode propor a transação penal. Então, já vou puxar a setinha aqui para baixo. Aí, vamos lá. Possibilidade de composição dos danos, a pessoa não aceita. O que nós vamos ter se ela não aceita? A proposta de uma transação penal. Então, deixa eu pegar uma outra canetinha. Aqui, deixa eu ver, deixa eu usar esta mesmo. Não, quero outra. Vou botar essa aqui.
Vamos aqui, ó. Transação penal. Artigo 76 da lei, ok? Qual lei? 9.099. Até depois eu vou colocar aqui. Aqui, obviamente, pessoal, que vocês têm que entender que para ter esse oferecimento da transação penal, obviamente que tem que ter preenchido os requisitos. Aí vou colocar aqui, preenchidos os requisitos. Quem quiser fazer o mapa bem completinho, coloca aqui do lado quais são os requisitos, tá certo? Depois eu vou terminar ele aqui para vocês. Muito bem. Na transação penal, essa proposta, preenchidos os requisitos, a gente também tem duas possibilidades, né? Da pessoa aceitar, ela é feita a transação penal, ou não é feita porque não tem os requisitos, tá? Não, vou colocar ocorre aqui, tá? A transação penal. Aí o que acontece aqui com esse procedimento? E essa folha vai ficar curta. Ai, Jesus amado. Vamos lá. Se feita a transação penal, o camarada aceita, então vamos lá. Se ele aceita, o que acontece? Aqui a gente tem ele cumpre os termos ou ele não cumpre os termos. Muito bem. Aí a gente tem a outra possibilidade de ele não aceita. Aceita. Então, ele aceita, ele não aceita. Muito bem. Se ele aceita e cumpre os termos, vamos ter o quê? A extinção da punibilidade. Acaba o processo. Ele não cumpre ou ele não aceita, o que vai acontecer com o processo? Segue para a segunda etapa, que é o próprio procedimento sumaríssimo, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês dos artigos 77 a 81 da lei. Então, olha só, se ele não aceita, a gente segue para a segunda etapa. Aí eu vou pegar aqui a canetinha cor-de-rosa. E se ele não ocorre a transação penal porque ele não tem os requisitos, segue também para a segunda etapa. Só acaba o processo se ele aceita a transação penal e ele cumpre, tá? Aqui, ó, se ele não cumpre, segue, o Ministério Público volta a ação para ele e oferece a denúncia. Tudo bem? Aqui, ficou faltando eu colocar para vocês. Então, tem a composição civil dos danos. Foi feito o oferecimento na ação penal privada e na pública condicionada, vai dar a extinção do procedimento. Mas na pública incondicionada, como o Ministério Público ele é dono da ação, ele pode, se ele quiser, propor a transação penal. Mas se ele não quiser, ele também pode dar a extinção de punibilidade. Então, aqui ficam, neste caso aqui, vou até colocar
existe as duas possibilidades, tá? Vou terminar aqui o quadrinho. Nossa, essa seta aqui ficou horrorosa. Eu vou terminar o quadrinho preenchendo aqui os requisitos para vocês, tá? E aí eu finalizo com uma foto. Tudo bem? Não ficou muito bonito, mas é o que tem para hoje.